pessoal, boa tarde. Nos preparando aqui para a live agora das 17 horas sobre calamidade pública, influência nos aspectos orçamentários, contábeis e fiscais na atividade de um ente da Federação, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco. Então, espero que todos sejam todos bem-vindos. Estou convidando aqui o nosso parceiro, nosso convidado, tá? Um minutinho só. Fazendo convite aqui a Carlos Eduardo. Vamos aguardar só ele entrar para a gente iniciar os trabalhos. Boa tarde, Carlos. Como é que tá? Acho que eu consigo. O monitor. Eu estou tentando jogar para o meu monitor aqui. Vê se você consegue. Bom, eu vou te apresentando aqui. É um prazer estar contigo. Nosso convidado de hoje, nesta live, é o professor Carlos Eduardo Ribeiro. Ele é professor, graduação, pós-graduação, já atuou como secretário e subsecretário de controle interno e de administração em vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Não conseguimos. O livro Entendendo PECASP, caderno de slide do livro Entendendo PECASP, Entendendo a contabilidade orçamentária aplicada ao setor público e Entendendo as negociações contábeis aplicadas ao setor público. É autor dos capítulos e de outras obras sobre contabilidade aplicada ao setor público. Atualmente é professor concursado da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciências Contábeis. Então, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no CRCPE. Essa live é uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade e também aproveitar o ensejo para aos profissionais de contabilidade pública que estejam nos ouvindo, né, que o CRC Pernambuco preocupado com a área pública, em desenvolver essa área pública, está, através da vice-presidência técnica, formando uma comissão de contabilidade pública, formada por 6 conselheiros que atuam nessa área, militam nessa área, o próprio Arnaldo, o vice-presidente, eu, Célio Duarte, Marcelo, Raimundo Nonato, contador-geral do Estado, João Eudes, né, e além de muitos convidados, que eu posso até citar alguns nomes aqui, Carolina da CGE, que são bastante conhecidos, Flávia Moura, TJPE, Rodrigo Fernandes, do Ministério Público do Estado, Anderson Fernandes, da UFPE, e parece que só está faltando uma confirmação de um membro só, que a gente já enviou o convite, está aguardando a resposta dele.
Tá? Então, esse grupo, junto com o Conselho de Contabilidade, tenta promover o desenvolvimento da ciência contábil no setor público, que é bastante salutar. Então, professor, o tema calamidade pública, influência nos aspectos orçamentários, contábeis e fiscais na atividade do ente da federação. A palavra é toda sua. Márcio, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Agora está dando retorno. Tem uma pessoa disse que o som estava estranho. Pronto, vou melhorar, tá? Tá pegar ok. aqui o fone. Tá ok. Pronto, pode continuar. Eu acho que melhorou. Mas tá dando retorno para mim. Uhum. Vamos lá. Vamos lá agora. Acho que agora sanou o problema, né? Gente, muito obrigado aí pelo convite. Eu recebi uma ligação direto do professor Arnaldo. Quero parabenizar aí o Conselho Regional de Pernambuco pela essa iniciativa da construção dessa comissão, da formação dessa comissão na área pública. E aí, se me permite, eu me recordo do ano de 2010, que eu era conselheiro aqui no Rio de Janeiro, nós criamos essa comissão. E eu tive o prazer de estar à frente dela, coordenando por 3 anos. E num desses encontros aqui no Rio, falando sobre teoria da contabilidade, eu encontrei o nosso querido professor Chico Ribeiro, falecido em 2011, que é de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, que me fez o convite para como ouvinte ainda, né, participar do grupo assessor que estava estudando as mudanças, né, a implantação das normas, das primeiras normas do setor público. E eu recordo com muito carinho que a minha primeira reunião como ouvinte lá no CFC, da comissão do grupo assessor da área pública, foi a última reunião do querido professor, que depois veio a falecer em decorrência de uma doença pré-existente. E lá eu conheci pessoalmente, já conhecia, mas revi grandes figuras, como o professor Joaquim Osório Liberalquino, de Pernambuco, o professor Eudes, né, que é um amigo fraterno, o querido professor Jorge Lopes, que é o maior contador, sem ser contador, pela força que ele dá da Federal de Pernambuco, e o Arnaldo, professor Humberto, também aí da Universidade de Pernambuco. Então, grandes amigos que eu tenho um grande carinho aí pelos profissionais aí da área. Prestigiei uma Universidade de Pernambuco numa live na segunda-feira de noite, professor José Henrique, professor Humberto, muito interessante. E nesse momento nós estamos vivendo um grande momento conturbado no nosso país e que reflete muito na administração dos entes públicos. E parece que agora surgiu o conhecimento do crédito extraordinário, porque na gestão que nós sempre fizemos, né, dos municípios, dos estados, que é a maior concentração de profissionais, a gente sempre trabalhou com crédito suplementar e com crédito especial. E parecia que os créditos extraordinários ficavam reservados praticamente para a União e algumas vezes para estados que têm um poder econômico muito grande, com uma diversidade de ações muito grande. E, de repente, cai essa bomba no colo da gestão municipal, que não cabe agora discutir, mas que me deixa muito preocupado, que um município como São Paulo tem as mesmas obrigações fiscais do que um município simples, com 50, 60, 70 mil habitantes. Né? Então, as exigências são iguais. Mas isso é um outro assunto. Mas o que nos leva a esse papo em cima do que está ocorrendo é justamente essa confusão que está sendo feita de acordo com os nomes, né? Emergência, calamidade pública, crédito adicional não precisa fonte, mas se eu tenho fonte, vai ser crédito adicional ou não vai ser crédito adicional?
Desculpa, se eu tenho um é extraordinário ou não é extraordinário? Bom, então vamos começar a pavimentar essa 1 hora de conversa, dizendo o seguinte, olha, créditos adicionais, né, na 4.320, ela é bem clara que existem 3 tipos, o suplementar, o especial e o extraordinário, que acho que é ponto pacífico de conhecimento de todos nós. O suplementar é para algo já existente no orçamento, o especial é uma situação nova, em que eu preciso colocar um novo gasto não previsto na lei orçamentária. E aí, Márcio, vem a questão. Os dois têm que ter autorização legislativa e os dois têm que indicar fonte de recursos. E aí eu escuto muito alguns alunos que têm já uma experiência na área administrativa falando, não, professor, mas acontece o seguinte, quando eu abro crédito suplementar, eu não mando para o legislativo. Eu abro direto para o decreto, eu não mando mensagem nenhuma. Olha, eu te explico. Não, por quê? Na própria lei orçamentária tem um artigo lá dizendo o seguinte, olha, fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até X% do orçamento. Então a autorização ela já vem prévia na lei para a suplementação, mas é fato que não ocorre no especial. Então, na rotina só vai mesmo ao legislativo os créditos especiais, mas não quer dizer que o suplementar não tenha a autorização prévia. Estou aqui vendo o nosso amigo João Eudes, o Arnaldo, um abraço aí para os dois, os grandes mestres, grandes professores. Então, dando continuidade aqui, o suplementar ele também passa no legislativo. E aí, nos deparamos agora com a situação do extraordinário e vemos algumas pessoas dizerem o seguinte, olha, o extraordinário eu não preciso de fonte. Não, realmente eu não preciso indicar a fonte de recurso. Eu não preciso indicar nenhuma daquelas 4 situações que vão sustentar o gasto, que está na Lei 4.320, né? O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, excesso à arrecadação, operações de crédito ou anulação parcial ou total de fonte de recurso. Mais a reserva de contingência, de que está lá na Decreto-Lei 200 e dotação sem destinação no caso do Congresso, que cancelar isso aí foi colocado pela Constituição de 88. Por favor, meu amigo. Quando a gente faz o orçamento, elabora o orçamento, geralmente ele também não vem com indicação de fontes, tá? Então é natural isso, devido à quantidade de informações que tem numa lei orçamentária. Mas, de certa forma, a gente vai ver mais na frente que a fonte vai ser um elemento chave no processo de contabilização, né? Então, ele não precisa, nesse momento de planejamento, evidenciar a fonte, entretanto, lá na frente vai ver que é chave para esse controle, não é isso? Só essa parte. Até porque os sistemas de contabilidade, se você não tiver a fonte, muitas vezes você não consegue executar a despesa, né, por causa dos programas de trabalho. Aí, se eu não tiver uma fonte, vou colocar uma, que o professor Paulo Henrique fala, vou botar uma fonte fictícia, inventar uma fonte fictícia para rodar o sistema. Mas pela pesquisa que eu fiz, né, em termos desse assunto, eu nunca vi a União abrir um crédito extraordinário sem indicar a fonte. Né? A extraordinariedade, né, para eu poder abrir esse tipo de crédito adicional, vem da questão da relevância, da urgência e da imprevisibilidade. E não fala em nenhum momento, que eu tenha que ter alguma situação de calamidade pública. Ela fala da situação da relevância, urgência e imprevisibilidade. E aí, meus amigos, um fato muito interessante é que muita gente ainda se apega ao artigo da 4.320, né, que está lá no artigo 41, inciso 3. Urgentes, imprevistas, em caso de guerra ou calamidade pública. Então, o entendimento literal do artigo, ele ficava muito restrito. A gente achava que era somente para questões de guerra e calamidade públicas, e tem até uma certa razão, mas aí nós tivemos a Constituição de 1988, e lá no artigo 167, né, no parágrafo 3º da Constituição, ele fala que despesas imprevisíveis e urgentes, né,
ratificando o que diz a Lei 4.320, mas coloca assim, ó, como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Como as, que está no artigo constitucional, é uma situação exemplificativa. Ela não é taxativa. É que nem na administração pública, quando a gente trabalha na parte de licitações e contratos, a gente vê o artigo 24, o artigo 25, dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação, para ter uma dispensa, tem que ter uma situação taxativa. Um daqueles incisos que estão no artigo 24. Enquanto que a inexigibilidade é exemplificativa no artigo 25 da Lei 8.666. Então, ela veio exemplificando. Não tem porquê o legislador restringir a aplicação no caso de guerra ou calamidade. Nós temos um maior exemplo disso na União, que tem N créditos extraordinários abertos que mostram que não tem situação de guerra, né, nem de calamidade pública. Dois exemplos muito interessantes de créditos extraordinários abertos na União. Nós temos aí a questão do apoio que ele teve que dar ao Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016, em que o Estado não tinha os recursos para garantir o término das obras, né, e poder sediar os Jogos Olímpicos. E isso passou no TCU, tem um parecer do relator muito interessante, né, muito esclarecedor, que não é guerra, não é calamidade, mas é uma situação de imprevisibilidade que a União poderia gastar aquilo que colocaria em risco a imagem do país e uma série de fatos muito bem ali relatados pelo Tribunal de Contas da União. E outra situação foi quando aqui o Rio de Janeiro, não me recordo onde, foi 2017 ou 2018, em que teve que ter intervenção aqui no Estado do governo federal com as forças nacionais, devido aí à falência do Estado e à segurança pública aqui não conseguir dar conta de manter o cidadão protegido. E a União passou esses recursos, 1 bilhão e 200 milhões, se eu não estou enganado, através de um crédito extraordinário. Então nós não vivíamos nenhum momento de calamidade, não foi decretado calamidade pública, nós não estávamos em guerra e não estávamos numa situação de previsibilidade. Era uma imprevisibilidade para a União aquele gasto. Quer fazer alguma colocação aí, meu amigo? Não, é essa questão de, a gente fala estado de emergência, situação de emergência ou calamidade pública, a gente tem uma distinção em relação ao que é emergência e o que é calamidade pública. A emergência é uma situação de precariedade parcial da atividade pública. Então, se o governo percebe que há uma situação que invoca a necessidade de socorrer a normalidade parcialmente, então, geralmente é um estado de emergência. Um estado de calamidade, ele vem quando existe essa situação do Estado de entrar em ação para corrigir uma coisa que paralisa o Estado realmente. Então, mais substancial, no caso né, de uma pandemia, é mais substancial, mais volumoso. Então, no caso de uma pandemia, como a gente está vivendo agora, então, há a paralisação do Estado, da economia, de vários setores, da saúde, risco à saúde da população. Então, é necessária a intervenção do Estado para manter o equilíbrio do bem-estar social. Basicamente isso. Tá? Então, existem essas distinções. No estado de Pernambuco, a gente tem que observar aqui que existem normas específicas, tanto para o Estado como para a União. A União, ela não declara estado de calamidade pública. Ela só tem previsto na Constituição a questão de estado de defesa e estado de sítio. Só prevê isso. Então, para o Estado é que prevê a questão de emergência e calamidade. Tá? E aí o assunto é até interessante, você tocou num ponto interessante, né? Porque a decretação da calamidade compete aos governadores e aos prefeitos, né? Mas sim, aí, e o que você falou aí a respeito
da situação emergencial e da situação da calamidade, né? É o comprometimento parcial da capacidade de resposta da instituição à sociedade, que aí nós temos um caso de emergência, e quando é uma situação mais substancial, mais agravada, dizemos assim, alguns autores usam o nome assim, a emergência é uma situação iminente de um dano, enquanto que a calamidade é a situação do dano sendo efetivamente acontecendo. E isso está lá no decreto 7257 de 2010, que define muito bem essa situação de emergência e essa situação de calamidade pública, né? E ele coloca como desastre, né? O desastre é alguma coisa que coloca em risco a situação das pessoas, a situação social e a situação patrimonial dos órgãos públicos, né? Principalmente voltado na área de saúde. Então, o que você colocou está totalmente de acordo com o decreto 7257 de 2010, que vem falando sobre esses estados. Aqui no Estado, o artigo 250 da Constituição Federal, ele prevê a criação de um fundo especial. Da Constituição para Estadual, atendimento, né, no caso? de situações adversas. Essa Constituição Estadual, artigo estadual, 250. Então, ele trata que ele já prevê a criação de um fundo especial. Tá? É interessante essa situação, porque a Constituição Estadual já previa, inclusive, procedimentos específicos de como abordar essa questão, né? Uhum. Então, assim, a calamidade vai provocar danos humanos, materiais e danos ambientais. Aí você colocou que compete, né, aos governadores e aos prefeitos a decretação do estado de calamidade. É quando esses gestores se veem que a situação evoluiu de emergência para a calamidade. E aí uma situação que nós temos aqui é que o nosso presidente da República, ele não decretou calamidade pública da União, porque, como você falou, não compete a ele. O que ele pediu? Exato. Ele mandou uma mensagem, né, ao Congresso pedindo que o Congresso reconhecesse a calamidade para que ele pudesse, a União, repassar, ele abrisse créditos extraordinários para que a União pudesse realmente dar o apoio aos municípios e aos estados, né? Então, a calamidade da União é justamente para ela poder socorrer os entes da federação. Então, o presidente não compete ao presidente da República decretar calamidade pública, né? E aí, voltando ao nosso crédito extraordinário, o crédito extraordinário, quando você olha para ele, ou ele vai ser parecido com a mãe ou com o pai, né? Não tem jeito, é um filho. Ou ele vai ter a carinha, né? Que nem o professor Paulo Henrique fala muito de carinha, né? Mas ele vai ter um jeitão, vamos lá, vai ter um jeitão de crédito suplementar, ou ele vai ter um jeitão de crédito especial. Mas como, Eduardo? Como que o crédito extraordinário vai ter um jeitão de orçamentário, de suplementar, e um jeitão de especial simples? Quando eu vou abrir esse crédito e eu vou alocar fazer esse crédito adicional extraordinário, e a dotação dele, eu vou alimentar uma ação já existente no orçamento. Aí ele vai ter um jeitão de suplementar, porque eu estou colocando um recurso novo, um recurso em algo já existente. Agora, quando eu vou abrir um extraordinário, né, e vou adir à lei orçamentária um programa ou uma ação, aí ele vai ter um jeitão de especial, porque é uma coisa nova. E qual é a diferença, então, de eu passar isso no legislativo, de eu abrir ele diretamente como extraordinário ou fazer um especial? A resposta, a essência disso, é que eu não preciso passar no legislativo. É pela imprevisibilidade e o tempo decorrente de uma tramitação disso dentro do legislativo. Numa Câmara de Vereadores, de repente, seria até mais simples, mas numa Assembleia Legislativa, há uma situação mais elaborada em questões de tempo que eu tenho que cumprir, e aí esse tempo pode ser muito maior do que a necessidade de resposta do órgão, né, da entidade, para com a sociedade em relação ao que ela tem que fazer, a ação que ela tem que fazer. Então aqui nós temos muito cuidado
com uma determinada situação, o Márcio. Quando a gente vai e pensa assim, eu vou abrir um programa novo ou eu vou abrir uma ação nova. Tudo bem, eu posso abrir um programa, e dentro do programa eu vou acabar criando uma ou duas ações, mas quando eu crio um programa eu tenho que criar metas, eu tenho uma série de obrigações administrativas que às vezes pelo tempo de duração do programa não vale a pena eu criar isso. Então eu posso criar uma ação e essa ação eu posso alocar em vários programas. Essa ação está alocada em vários programas. Não é? Então, mas tem um programa muito sério. Eu só posso criar algo na lei orçamentária, um programa ou uma ação, se isso estiver condizente com o plano plurianual. Poxa, mas eu vou criar algo novo na lei orçamentária e eu não tenho como criar isso no plano plurianual. Aí o plano anual, para eu mexer nele, eu tenho que passar ele no legislativo. Pô, mas como é que eu faço isso? Então, qual é o usual em muitos órgãos da federação? Dentro do plano plurianual, está dizendo, tem um artigo lá, um item, que diz o seguinte, que as criações, né, de planos ou de ações, no caso, por programas, por crédito adicional especial, que passa no legislativo, ou extraordinário, fica automaticamente criado no plano plurianual. Então, eu não preciso tramitar primeiramente no legislativo uma autorização para criar no PPA o programa, criar no PPA a ação, para depois fazer o crédito extraordinário. Mas se no meu PPA não condiz, não tem uma autorização dessa, eu tenho que adir o meu orçamento com uma carinha de suplementar, né? Colocar a dotação num crédito já existente dentro do plano, da minha lei orçamentária. Quer alguma colocação, meu amigo? Eu tenho uma colocação. Humberto, prazer em revê-lo aqui. Humberto, grande parceiro. Veja só, com relação a essa questão de planejamento, a gente está falando de aspectos de planejamento, de como iniciar o controle, aí você vai lá no planejamento para deixar construído a base para você chegar nos aspectos contábeis e de controle, tá? Então, a gente está iniciando essa discussão. Com relação a essa etapa de planejamento, é muito importante um diálogo muito próximo dos profissionais de contabilidade. A gente percebe que, por exemplo, as questões legais de construção do planejamento que foi feito da calamidade na União, por exemplo, ela tem diversos problemas de execução, porque na elaboração das normas, inclusive se passou por cima da instância contábil. E, por exemplo, na discussão numa nota técnica que tem da Secretaria de Controle do STN, da SEI, ela é a nota técnica 13.854/2020. Ela especifica lá, ela faz uma nota técnica para demonstrar qual seria o custo dessa calamidade para os cofres públicos. E aí ele chega numa cifra lá de 93 bilhões a 121 bilhões de impacto no Tesouro Nacional. Por quê? Porque na Constituição ela diz que em estado de calamidade o governo federal deve auxiliar os entes subnacionais, os entes nacionais, até que se corrija o problema. Então, nessa questão, então, você lendo a nota técnica, percebe, inclusive, auxilia o próprio profissional do município, que a gente está tentando contribuir aqui com a contabilidade municipal, que a como construir um referencial de planejamento para a questão da Covid, enfrentamento da Covid, tá? Então, a gente está falando de crédito extraordinário, a gente está falando de elaboração de orçamento, de como conduzir orçamentariamente isso, para pavimentar justamente esse controle. E aí a gente vai ter uma ideia exata do que a gente está enfrentando, né? Quando você pega uma nota técnica dessa do STN, aí você percebe, eu vou repetir, a nota técnica SEI 13.854/2020. Tá? Vocês dão uma olhadinha no Google, na internet, e vocês vão observar essa nota técnica.
e leiam ela na íntegra, que vocês vão ver todo o empenho que existe para chegar aí aos números que eu passei aqui. Muito bem colocado, né? Porque antes de chegar na contabilidade tem um planejamento, né? Se você não planejar, se você é um dos grandes problemas e que eu falo para os municípios que eu já passei aí em alguns municípios, né? E que eu venho falando o seguinte: olha, a contabilidade ela é tipo Raul Seixas. Eu sou o início, o fim e o meio. Então, eu falo assim, olha, para os prefeitos, aonde o senhor pode ficar inelegível é numa prestação de contas reprovada, é onde o senhor precisa da contabilidade. Por mais errado que o fato ocorra, e aí foi a grande discussão quando nós aplicamos a CASP, o grande ponto de discussão é você reconhecer um passivo circulante lá no balanço patrimonial sem a efetiva ocorrência da despesa orçamentária, sem o empenho. Porque a grande confusão se dá por causa da interpretação míope que se tinha do artigo 35, que diz o seguinte: pertence ao exercício financeiro, 1, a receita nele arrecadada, 2, a despesa nele legalmente empenhada. Aí se dizia que a contabilidade pública, o regime era misto, né, caixa e competência, quando na verdade o artigo 35 ele está dentro do capítulo 4, se eu não me engano, da execução financeira, e não da contabilidade que começa lá no artigo 82, 83 da 4.320. Então, eu posso dizer assim, que o princípio orçamentário, o princípio no orçamento, né, o princípio no orçamento, eu posso dizer que nem é caixa, que como eu estou trabalhando com os contadores, a gente pode esmiuçar isso. Porque qual é o sentido de caixa? É o sentido de quê? De arrecadação ou recolhimento? Eu posso dizer, então, que é o princípio da arrecadação, não o princípio de caixa, porque eu reconheço no momento da arrecadação. E muitas vezes os órgãos arrecadadores têm um delta X para recolher esse dinheiro aos cofres públicos. Então eu posso dizer que o princípio orçamentário é o princípio da arrecadação, que é o que diz a lei. As receitas nele arrecadadas e não recolhidas, se não for recolhida na caixa, digamos assim, e legalmente empenhada. E na contabilidade, o princípio é o princípio da competência, tanto para as receitas como para as despesas. E isso, nós tivemos aí vários debates, por anos, chegamos até anos, inclusive com a participação de vários tribunais de contas, rejeitando isso, mas eu acho que agora, depois de muito tempo, né, nós podemos dizer aí de 2010 para cá, esse ponto eu acho que já está pacificado, entendendo que o balanço patrimonial, ele é demonstrado na forma da contabilidade pela competência, e o quadro em anexo cumprindo o artigo 105 da Lei 4.320, que diz que o balanço patrimonial tem ativos e passivos financeiros e permanentes. Muita gente no linguajar usual fala financeiro e não financeiro, mas no rito da lei, né, na essência da lei, ele é financeiro e permanente. Eu queria aproveitar essa sua fala para a gente já começar a adentrar no aspecto contábil, propriamente dito, já dos efeitos aí da calamidade pública, né? Porque, do ponto de vista da execução, existem implicações nos caixas dessas entidades, né? Por exemplo, a previsão que está sendo feita tanto pelo STN, porque o STN é o seguinte: o STN ele tem a obrigação, o governo federal, de manter o equilíbrio financeiro dos municípios e estados, segundo a Constituição. Tá? Eu não lembro, recordo aqui o artigo agora. Deixa eu ver aqui. O artigo é o 136, eu creio. 136 ou 148.1. E aí, eles fazem o seguinte: a imprevisibilidade do impacto financeiro
sobre as entidades públicas, os municípios e estados. Por exemplo, a repercussão em cima do CMS se espera, dentro do planejamento da STM, que seja 30%, mas aí a gente não tem visto ainda números que possam embasar com certeza essa queda da arrecadação. Então, como ficaria a questão contábil e fiscal dentro do aspecto da calamidade aí que a gente está observando nesse momento? Tá. Então, professor Marcos, só para dar uma encerrada, que é um assunto que eu acho que é importante, perfeito. Finalzinho do planejamento, que surge a dúvida é o seguinte, que é muito corriqueira essa dúvida. Eu abri um crédito especial, tá? Nós estamos falando de crédito especial. E aí, esse crédito especial de R$1 milhão, ele se tornou insuficiente e eu preciso mais de R$200 mil. Como ele já está aberto, né? Passou no legislativo, abri por decreto, fiz todo aquele trâmite, o que eu tenho que fazer? Eu abro um suplementar ou eu abro outro especial? Essa é a grande pergunta. Então, porque não existe resposta. Não existe algo esclarecendo isso, nem na Lei 4.320, nem outra norma infralegal, nem na própria Constituição. Não foi nada. Então, não existe um padrão, isso? Né? A União, né, aí vai pelo entendimento literal, né, o literal da 4.320, né, que diz que os créditos adicionais, aqueles não previstos, adicionais especiais, aqueles não previstos na LOA. Qual é a LOA? A LOA é aquela inicial. Então, se no projeto que você abriu, né, esse é um entendimento da União, eu acho que é um entendimento literal da 4.320, se eu não me engano é o artigo 56 da 4.320, que diz que eu só posso abrir o especial só para que não esteja na LOA. Na LOA, ele não vai estar, não fala LOA mais créditos abertos posteriormente. Eu não falar isso. Agora, se no projeto de lei que você encaminhou legislativo, né, e a lei foi aprovada, né, e diz que fica autorizado a suplementação desse crédito especial, aí tudo bem. Agora, se houver, né, uma omissão dessa situação, o legislador, se quiser colocar nesse nosso exemplo aqui de mais de 200 mil, ele vai precisar mandar uma outra mensagem pedindo um novo crédito especial. E aí essa regra não vale para o crédito extraordinário, porque o crédito extraordinário é uma imprevisibilidade. Se eu colocar lá uma situação de suplementação posterior, eu estou perdendo a grande característica do crédito extraordinário, que é a imprevisibilidade. E aí você começou a entrar nessa parte fiscal, e a calamidade pública, eu só posso ter calamidade pública para ela ser aceita, eu tenho que reconhecer no meu legislativo, eu tenho que ter reconhecimento no meu legislativo. Então vamos lá, eu só preciso que a minha calamidade pública seja reconhecida no poder legislativo, e aí eu entendo o poder legislativo, estou falando poder legislativo de estados e municípios, a Assembleia Legislativa. A Câmara dos Vereadores não tem nenhuma participação legal em reconhecimento de calamidade pública, mesmo dos municípios. O reconhecimento da calamidade pública pelo Poder Legislativo é que vai garantir ao ente a adotar as medidas do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde, enquanto durar a calamidade, ele não precisa ter a questão da limitação de empenho do artigo 9º para poder se adequar às suas metas fiscais, né, primária e nominal. Ele não vai precisar cumprir o artigo 23, nem o 31, que o 23 fala da questão do enquadramento das despesas de pessoal, né, nos percentuais lá do artigo 20. Então o 23 diz que ele tem 2 quadrimestres para se ajustar, sendo, acho que é 1/3 logo no primeiro, de cabeça eu não confesso que não guardei. E a da dívida, né, são 3 quadrimestres, sendo 25% logo no primeiro quadrimestre. Então, quando perdurar a calamidade reconhecida pelo Legislativo, esse ente ele tem
essa benéfice fiscal, né, em que ele não precisa se amoldar, ele fica com mais uma frouxidão, digamos assim, na parte fiscal, para poder garantir essas situações. E aí o governo federal veio com a medida provisória 938, em que ela vem complementar os estados e os municípios através do FPM, né, através do FPM que ele colocou 16 bilhões nesse pacote por 3 meses. Então a Secretaria do Tesouro ela vai calcular o mês de março, o quanto que esse ente arrecadou nesse período e quando que ele arrecadou no mesmo período de 2019. E essa diferença vai ser complementada. Tá? Se essa diferença passar, né, dos 4 bilhões por 4 meses, se eu não me engano, se passar de 4 bilhões por mês, ela pode ir adiantando parcelas, mas que no período desses 4 meses ela não pode ultrapassar os 16 bilhões, a não ser que outra medida provisória venha aumentar esse pacote de ajuda para os entes da federação. E aí, Márcio, essa diferença ela não é FPM, é uma ajuda aos municípios. Tá? A classificação dela é livre. Ela não entra, ela está entrando na conta do FPM, a conta bancária. Mas a classificação dela, ela é livre. Ela não tem que destinar o cumprimento, né, pelo que a gente tem entendido, tem debatido. Pode ser que eu esteja errado, né, a gente, na verdade, mas o que a gente tem debatido com os colegas, e aí muito posteriormente pode ser que os órgãos de controle venham a fazer alguma situação, a Renata falou auxílio emergencial, eu não tenho obrigatoriedade de percentuais de aplicação para a saúde, para a educação, para o poder legislativo, na quarta parte do legislativo, né, do duodécimo, melhor dizendo, do legislativo. Então esse é o entendimento, né? Não está vinculado, né? O Arnaldo está conferindo isso aqui. O Arnaldo do Ministério Público pode estar ratificando isso que nós estamos falando. Mas o grande problema que você tocou na ferida e que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, alguns municípios, é que a grande arrecadação dele não vem do FPM. Eu tenho muitos municípios que vivem de FPM. Muitos mesmo. Mas eu tenho grandes municípios aqui que vivem de ICMS. E até agora nós não tivemos nenhuma colocação do Estado. Como é que o Estado vai fazer ajudar esses municípios na quarta parte? Como? Eu não tenho como. O IPVA é tranquilo, o carro existe, paga, né, o dono paga, o proprietário paga o IPVA, os 50% entra na distribuição para os municípios. Mas isso é uma parcela mínima da arrecadação do orçamento do ente municipal. Mas e a quarta parte do CMS? Perfeito. Essa complementação do que você está falando é complementação dos repasses federais e estaduais, tá? Então, é uma coisa. Existe o repasse fundo a fundo para combate à Covid também, sim, que é outra questão, e que aí existe uma nota técnica, inclusive, da Confederação Nacional dos Municípios, que é muito simples e é bem didática mesmo, é fácil entendimento, e ela lá fala justamente de como classificar na receita, a implicação das matrizes contábeis, a implicação no CIOPS, e aí os contadores podem justamente harmonizar essas práticas a nível municipal e a gente vai atender corretamente aí os controles. Eu só acho que esse recurso que você falou de fundo a fundo, eu posso colocar ele, né? Se vem no fundo da saúde, vai estar na saúde, mas aí não muda a fonte. Ela vai continuar, que é uma grande ferramenta e que eu vejo que os contadores ainda engatinham nessa situação a nível municipal e a nível estadual, é o controle da disponibilidade de recursos. As DDRs, as contas 81.112, 71, 172, 112, lá das classes 7 e das classes 8, que elas vão ter sempre uma movimentação quando eu tenho uma arrecadação, e eu vou ter um controle de cada fonte cada vez que eu tenho um empenho. E depois, os estágios da despesa, como a liquidação, como as retenções, né, que
na hora da liquidação eu posso fazer uma retenção, como os recolhimentos, como os pagamentos, eu vou ter o controle da execução orçamentária, mas basicamente ela vai acontecer de duas formas. A disponibilidade ela vai aumentar quando eu tenho arrecadação, ou quando eu reconheço uma aplicação financeira desse dinheiro que está na conta, ou posteriormente ela vai diminuir quando eu faço o empenho. Depois daí, meu amigo, é o controle se está em resto a pagar não processados ou processados. Quer dizer, se ela está a liquidar, ou se ela está em liquidação, ou se ela está liquidada a pagar, ou se ela está retida através de uma retenção legal, tributária, uma substituição tributária, ou se ela foi paga. Então, basicamente, o controle que o contador deveria exigir dos sistemas sobre essas contas de DDR, eu acho que é fundamental na gestão e na informação. Eu acho que isso aí é um grande momento para a gente pensar, Márcio, todos os nossos amigos que estão aqui, a importância que nós temos na gestão. Gente, eu trabalho, né, colocou aqui, o nosso amigo colocou aqui, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, mas já trabalhei em vários municípios e hoje eu atuo num consórcio público, né, é o maior consórcio do Brasil, em termos não de entes consorciados, de municípios consorciados, que são só 11, mas em termos de população em que esse consórcio atende, de 4,5 milhões de pessoas. Nós fizemos um procedimento licitatório e em 4 dias nós tivemos um ofício do Tribunal de Contas e 2 dias depois tivemos um ofício do Ministério Público, não questionando, mas pedindo para ver quais são os atos. E o registro de tudo, né, ter isso e responder com celeridade, fundamentado, né, tirando a parte documental do processo de licitação que está em outra área, mas a parte orçamentária, a parte contábil, nós vamos ser essenciais no momento em que o gestor vai ter que prestar contas para os órgãos de controle, né? Então, é um momento da valorização profissional. Nós estamos atravessando um momento ímpar na história, não só do nosso país, mas da humanidade, mas nós, profissionais, temos que pegar esse momento, né, e falar assim, olha, pessoal, esse momento é meu. Esse momento eu tenho que ter na minha mão tudo que entrou, tudo que saiu, tudo registrado. E eu acho que é o grande detalhe. Quando eu pego um relatório de um sistema contábil e entrego ao meu prefeito, entrego ao meu gestor, presidente de autarquia, presidente de uma fundação, seja lá o trabalho que eu esteja lá realizando, quando eu entrego para ele um relatório, pelo amor de Deus, ele não vai entender. Porque o nosso relatório é extremamente técnico. O nosso grande papel é transformar essa linguagem técnica numa linguagem em que o gestor possa entender. É transformar isso numa forma que ele possa tomar uma decisão que ele ache que o que ele tem que tomar de decisão, ele vai te chamar, olha só, aqueles números que você me deu, você pode atualizar ele? Sim, não. Olha só, aqui vai dar problema, aqui não vai dar problema. E não ficar resguardado lá no seu box, na sua salinha, simplesmente registrando o que entrou e o que saiu. Não, nós somos parte do problema. Melhor ainda, além de parte do problema, nós temos que nos comportar como parte da solução. Eu queria também alertar para a questão do artigo 42, que trata dos restos a pagar no último ano de mandato, né? E também do controle no último ano de mandato. Então, os órgãos de fiscalização estão muito mais atentos neste período, né? Fazem um controle muito mais detalhado, minucioso, e por conta disso é preciso que os contadores estejam atentos quanto a esse artigo 42, porque com relação aos outros limites e indicadores colocados na lei de responsabilidade fiscal, esse artigo 42 não está na seara de discussão do Supremo Tribunal Federal,
está lá guardadinho, só esperando como vai se comportar as finanças. Como o estado de calamidade ele impõe vamos dizer assim, um gasto exacerbado para conter os problemas que estão acontecendo de saúde pública, então a gente tem que ter um cuidado maior ainda, porque o caixa está sob pressão. E aí o artigo 42 ele pode servir vamos dizer assim, de calcanhar de Aquiles para um gestor público. Então é preciso chamar a atenção com relação a esse artigo 42. Eu acho até como nós temos aqui o Arnaldo, né, que é do Ministério Público, temos o professor João Eudes, um grande professor também, profissional lá do Tribunal de Contas de Pernambuco. Eu acho que o papel do controle externo ele tem mudado nos últimos anos, né? Eu não vou dizer nem para pior nem para melhor, mas é fundamental ele olhar, né? Ele olhar para o jurisdicionado, não no sentido de punição, mas no sentido de orientação. Então, essa sua colocação aqui, eu acho que poderia já, através dos tribunais, começar a dar um direcionamento para onde eu posso chegar. Até porque existe o princípio da razoabilidade. O cumprimento ou não cumprimento do artigo 42, como o senhor falou, na questão do término do exercício financeiro do último ano de mandato, a questão de inscrição de restos a pagar, eu acredito que os restos a pagar processados, que vão ser escritos, que eu não posso cancelar restos a pagar processados, vai ter uma enormidade. Eu acho que precisa ter o princípio da razoabilidade em que está consubstanciado esses gastos. Se esses gastos foram para atender uma situação realmente relevante em que o órgão público, órgão público não podia se omitir perante a sociedade, ou simplesmente foram gastos de uma forma arbitrária e que não tinha uma ligação com a situação emergencial que nós passamos. Eu acho que nós vamos passar muito por essa questão da razoabilidade na análise pormenorizada, né, do tipo de inscrição que eu estou fazendo, né, e as despesas do ano, se foi pago, se teve inversão de valores. Eu acho que nós vamos entrar muito nessa seara do tipo de gasto e o tipo de restos a pagar nós estamos deixando para a gestão subsequente. Essa questão entra mais uma vez a importância do profissional contábil estar trabalhando com fonte de recursos. Tá? DDR. Porque é a fonte de recursos que vai justamente justificar essa situação. Porque, veja, se ele vai depois, vamos ver, influir no endividamento e prejudicar a análise do artigo 42, se ele estiver trabalhando com fonte de recursos, ele vai poder mostrar justamente qual o impacto da fonte aplicada à Covid tem na influência do artigo 42, entendeu? Então, é importante por demais essa observação, o trabalho mais dedicado do profissional contábil, chamando atenção sempre para a questão da fonte de recurso e acompanhamento correto da destinação do dinheiro, tá? Do rastreamento do dinheiro. E aí já vai um momentinho um pouquinho posterior, né? O exercício se encerra em 31 de dezembro, né? Artigo 34 a 4320. Né? O exercício financeiro coincide com o ano civil, mas a prestação de contas ela vem alguns meses depois. Né? Cada tribunal tem a sua forma de cobrar essa prestação de contas, que eu acho que nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir por uma forma unificada de uma prestação de contas. Temos que usar aí as ferramentas de internet, né, para poder facilitar, evitar menos documentos, ser mais eletrônico, ser mais constante. Mas aí o profissional de contabilidade tem uma demonstração muito importante e que às vezes fica meio de lado na prestação de contas. Né? Mas que demonstração é essa, professor Márcio? Notas explicativas. E aí eu tive a honra de ter tido como professor universitário, lá nos idos dos anos 90, não quero dos anos 90, antes do Brasil ser tetracampeão, né, para você ver o tempo,
o grande professor comentou ali 4.320, Heraldo da Costa Reis, né? E ele falava assim tudo, olha, notas explicativas. Notas explicativas, ele falava muito isso, e depois a honra que eu tive de trabalhar, né, com, para mim, um grande baluarte da nossa ciência, que foi o nosso querido professor Lino Martins, que foi meu grande mestre, meu grande orientador, né, e a gente sempre conversava, e as notas explicativas, né, as notas explicativas falam o que os números não demonstram. Então, é ali que o contador vai fazer com que aqueles números sejam compreendidos, né? E muitas vezes o que você escreve hoje não vai fazer com que você responda, né? Mesmo lá na frente você vai explicar, mas a nota explicativa explica antes de uma diligência, digamos assim. Então, eu acho que a nota explicativa. E se nosso tempo já está acabando, professor, eu queria aproveitar aqui esse momento, nós temos alguns amigos aqui presentes, que nós falamos em DDR. Então, nós temos aqui eu, o professor Paulo Henrique, o professor Jorge Carvalho, lá do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, que na época ele era aqui da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Nós temos aí o nosso livro, Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que o capítulo 8, ele fala exatamente sobre como eu controlar as fontes de recurso nas classes 7 e nas classes 8. Com exemplos, lançamentos, eu acho que nós temos que partir para isso. E sobre demonstração contábil, nós no final de 2017, novamente com o professor Paulo Henrique Feijó, mas aí com o grande professor da STN, o professor Gilvan Dantas, e o nosso amigo Leandro Menezes, lá do Tribunal de Contas do Paraná, um dos tribunais mais atuantes e desenvolvidos na área de tecnologia e apoio ao jurisdicionado, né? Nós lançamos aqui, Entendendo as Demonstrações Contábeis, em que o capítulo que a gente fala sobre notas explicativas, e eu recordo bem, né, foi liderado, cada capítulo a gente faz em grupo, a gente lidera os capítulos, né, e aí os demais vão acrescentando, vão botando molho ali naquela massa. Ele foi, a massa quem fez ali foi o professor Gilvan Dantas, e ele trouxe toda aquela experiência dele da STN, toda aquela experiência de MCASP. Então, a gente vem batendo ponto a ponto em que, em cada demonstração, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa, o que cada item deveria ser abordado pelo contador, né? Ali é o grande momento do contador, é a história que ele conta do trabalho dele durante o ano, em que ele se pautou para se registrar tudo aquilo durante um ano. E você conta esse livro diretamente na editora gestãopublica.com.br. Eu não posso perder esses instantes finais porque eu preciso agradecer muito. Você colaborou muito com a discussão que a gente está tendo aqui. Todos os contadores municipais precisam, né, se atualizar, precisam se modernizar. A gente está vendo aí, foi feita uma portaria hoje do governo federal chamada Estratégia do Governo Digital. Vários serviços do governo federal vão migrar tudo para a área digital. E quanto mais o tempo passa, a gente precisa se modernizar com relação à tecnologia. Tá? Então, eu quero deixar um abraço para todos os colegas profissionais da área pública. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Carlos Eduardo Ribeiro. A gente certamente irá retornar aqui com sua contribuição valiosa novamente, se Deus quiser, para que a gente possa esclarecer novos pontos. Eu queria muitíssimo agradecer e, se quiser dar uma palavrinha final ainda, fica à vontade. Muito feliz de ver uma determinada pessoa aqui, Ellen Maiara. Ellen Maiara é minha professora substituta na UF, em que eu me licenciei por um tempo, e foi minha aluna, em que eu fiz parte da banca dela. A gente viu uma pessoa, né, foi nossa aluna, e aí, terminando o mestrado, dando aula, a gente fica muito feliz de arrebanhar isso aí. Então, eu quero agradecer muito ao convite do Humberto, o acolhimento que eu tive com você aí nesse papo aí de uns 3 dias que a gente vem
trocando uma ideia aí sobre a live, professor Márcio, conselheiro Márcio.